O espelho refletia o nervosismo nos olhos castanhos de Valentina Mendes, enquanto ela ajustava pela 10ª vez o véu de renda francesa. O vestido de cetim marfim, bordado à mão com pérolas minúsculas, havia levado 6 meses para ficar perfeito. Cada detalhe fora pensado para este momento. Seu casamento com João Wilson no Grand Pavilion, o mais exclusivo espaço de eventos do Leblon. "Respira, Val", murmurou para si mesma, tentando controlar o tremor nas mãos. Lá fora, 200 convidados aguardavam a cerimônia que mudaria sua vida para sempre. Filha de um porteiro e uma costureira de Copacabana, Valentina jamais imaginara que se casaria em um local onde as flores custavam mais que seu salário mensal na agência de publicidade. A porta da suíte nupcial se abriu sem que ela tivesse autorizado. Márcia Wilson entrou com seu habitual ar imperial, vestindo um tailleur Chanel azul marinho que custara uma fortuna. Os cabelos platinados estavam impecavelmente penteados, e seu olhar gelado varreu o ambiente como se estivesse inspecionando um território inimigo. "Então é hoje", disse Márcia, fechando a porta atrás de si com um clique sinistro. "O dia em que meu filho comete o maior erro de sua vida." Valentina sentiu o estômago se contrair. Durante os 2 anos de namoro e noivado, sua futura sogra nunca havia escondido a antipatia. Comentários ácidos sobre sua origem, sugestões não tão sutis de que João merecia alguém de seu nível social. Olhares de desprezo sempre que Valentina usava roupas que considerava inadequadas para os padrões Wilson. "Dona Márcia, sei que a senhora não aprova nossa união, mas..." começou Valentina tentando manter a voz firme. "Não aprovo?" Márcia riu, um som sem calor que ecoou pela suíte decorada com rosas brancas. "Minha querida, isso vai muito além de não aprovar. Você é uma intrusa em nossa família. Uma oportunista que viu em meu filho uma chance de ascensão social." As palavras cortaram como navalhas, mas Valentina ergueu o queixo. Havia trabalhado duro para conquistar seu lugar no mundo. Formada em comunicação social numa universidade particular com bolsa de estudos, construíra sua carreira com dedicação e talento. Não era uma interesseira como Márcia insistia em retratá-la. "Eu amo o João", disse, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. "E ele me ama, isso é tudo que importa." "Amor?" Márcia soltou uma gargalhada cruel. "Que ingenuidade tocante. João é jovem, está confuso, mas eu sei o que é melhor para ele. Melisa Santos é perfeita. Família tradicional da Joá, formação em relações internacionais na PUC, pai dono de metade dos imóveis comerciais da Barra da Tijuca." O nome de Melisa fez Valentina estremecer. A morena exuberante havia sido paixão de adolescência de João, e Márcia nunca perdera uma oportunidade de mencionar suas qualidades superiores. Rica, bem conectada, com o tipo de educação que abria portas nos círculos mais exclusivos do Rio. "Mas João escolheu a mim", retrucou Valentina, ajustando o corpete do vestido com mãos trêmulas. "Escolheu?" Os olhos azuis de Márcia brilharam com malícia. "Veremos se essa escolha permanece quando ele descobrir quem você realmente é." Antes que Valentina pudesse perguntar o que aquilo significava, Márcia puxou algo da bolsa Louis Vuitton. Um isqueiro dourado brilhou na luz suave da suíte. Por um momento, Valentina não compreendeu a ameaça. Depois o horror se instalou quando viu Márcia se aproximar da barra do vestido. "O que a senhora está fazendo?" gritou, tentando se afastar. "Salvando meu filho de uma vida de arrependimento", murmurou Márcia, acionando o isqueiro. A chama pequena, mas determinada, tocou o tecido delicado. O cetim pegou fogo com uma rapidez aterrorizante. Valentina gritou, tentando abafar as chamas com as mãos, mas o fogo se espalhou pelas camadas de tule e renda. O vestido dos sonhos, símbolo de sua transformação de menina pobre em noiva da alta sociedade, virou uma ruína enegrecida e derretida em questão de segundos. Meu Deus, chorava Valentina, observando os destroços fumegantes no chão. Por que fez isso? Márcia guardou o isqueiro com a mesma naturalidade com que uma pessoa guarda as chaves do carro. Porque agora você vai desistir. Vai dizer a João que mudou de ideia, que não está pronta para esta vida. Ele ficará arrasado, é claro, mas Melisa estará lá para consolá-lo. Eu jamais faria isso, explodiu Valentina,
as lágrimas misturando-se com a fumaça acre que ainda pairava no ar. Fará sim, porque se não fizer, todos saberão que tipo de pessoa você realmente é. Tenho informações sobre sua família que João nem imagina, sobre as dívidas de seu pai, sobre o motivo real pelo qual ele perdeu o emprego no ano passado. O sangue de Valentina gelou. Seu pai havia passado por dificuldades financeiras, era verdade, mas João sabia disso. Não havia segredos entre eles. Ou havia? Vou contar a todos sobre a prisão de seu irmão por tráfico de drogas. Continuou Márcia, saboreando cada palavra. Sobre como sua mãe lavava dinheiro através do ateliê de costura. Detalhes sórdidos que transformarão você de Cinderela em escândalo. Isso não é verdade, sussurrou Valentina, mas sua voz soou fraca até para ela mesma. Verdade é uma questão de perspectiva, querida. E minha perspectiva será a única que importará quando eu terminar de espalhar essas informações pelos círculos sociais do Rio. Márcia se dirigiu à porta, parando apenas para dar uma última olhada no vestido destruído. Você tem 15 minutos para decidir. Ou desiste do casamento voluntariamente, ou eu destruo não apenas sua reputação, mas a de toda a sua família. A porta se fechou com um eco ominoso, deixando Valentina sozinha com os destroços de seus sonhos e o peso de uma decisão impossível. O cheiro de tecido queimado impregnava o ar, lembrando-a constantemente da crueldade de que Márcia era capaz. Valentina se deixou cair em uma poltrona de veludo, as mãos tremendo enquanto tentava processar o que havia acontecido. Em meia hora, deveria estar caminhando até o altar para se casar com o homem que amava. Agora não tinha vestido e enfrentava ameaças que poderiam destruir não apenas sua felicidade, mas toda a sua família. O celular vibrou com uma mensagem de João. Não vejo a hora de te ver caminhando até mim. Te amo para sempre. As lágrimas voltaram a fluir, enquanto Valentina se perguntava se haveria um casamento para acontecer. Do lado de fora, podia ouvir os convidados conversando animadamente, alheios ao drama que se desenrolava na suíte nupcial. A vida seguia seu curso normal, enquanto o mundo de Valentina desmoronava em cinzas e fumaça. Ela fechou os olhos, tentando encontrar forças para tomar a decisão mais difícil de sua vida. Desistir do casamento significaria perder João, mas confrontar Márcia poderia destruir todos que amava. Parecia não haver saída, apenas escolhas ruins que levariam à dor e ao arrependimento. O tempo corria inexoravelmente e em breve alguém viria procurá-la para dar início à cerimônia. Valentina precisava decidir seu destino, e rápido, mas então um pensamento brilhou em sua mente como uma fagulha de esperança. Talvez não estivesse tão sozinha e indefesa quanto Márcia acreditava. Talvez houvesse uma forma de virar o jogo e mostrar a todos quem realmente era a verdadeira vilã desta história. Valentina abriu os olhos, uma nova determinação brilhando em suas íris castanhas. Se Márcia queria uma guerra, teria uma guerra. Mas não seria o tipo de batalha que a sogra esperava. As lágrimas secaram em seu rosto, enquanto um plano começava a se formar em sua mente. Márcia havia subestimado a nora que tentava destruir. Valentina Mendes havia crescido nas ruas de Copacabana, onde se aprendia desde cedo que sobreviver significava ser mais esperta que os predadores. E Márcia Wilson estava prestes a descobrir que havia escolhido a presa errada. Enquanto isso, do outro lado da porta, os preparativos para a cerimônia continuavam. O quarteto de cordas afinava os instrumentos, os garçons organizavam as taças de champanhe para o brinde, e João aguardava no altar, vestindo seu smoking Armani, alheio ao fato de que sua mãe havia acabado de declarar guerra à mulher que ele amava. O celular de Valentina vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem da organizadora do evento. 10 minutos para a entrada da noiva. Está tudo bem aí? Valentina olhou para o vestido destruído no chão e depois para seu reflexo no espelho. Sua maquiagem estava borrada pelas lágrimas, o cabelo desalinhado pelo desespero, mas algo havia mudado em seus olhos. Uma chama que não podia ser apagada, não importa quantos isqueiros Márcia possuísse. Tudo bem? Ela murmurou para si mesma, um sorriso ferino se formando em seus lábios. Ainda não, dona Márcia, mas vai estar. A guerra havia começado e Valentina Mendes
não pretendia perdê-la. A mente de Valentina trabalhava em velocidade frenética, enquanto ela analisava suas opções. Márcia havia cometido um erro crucial ao agir por impulso. Não havia planejado as consequências de sua sabotagem, e esse seria exatamente o elemento que Valentina usaria contra ela. Primeiro, ela precisava de evidências. Com mãos firmes, fotografou o vestido destruído de vários ângulos, certificando-se de que as marcas de queimadura fossem claramente visíveis. O isqueiro ainda estava no chão, onde Márcia o havia deixado cair. Outra prova valiosa que Valentina guardou cuidadosamente. Mas fotografias não seriam suficientes. Precisava de algo mais contundente, algo que Márcia não pudesse negar ou distorcer com suas versões manipuladas da verdade. Foi então que Valentina se lembrou de um detalhe crucial que havia passado despercebido durante o confronto. O iPad sobre a penteadeira ainda estava ligado, exibindo a transmissão ao vivo do casamento que haviam configurado para os parentes distantes, os avós de João em Brasília e sua irmã Laura, que servia o exército em missão no exterior. A live havia começado 20 minutos antes para mostrar os preparativos e a chegada dos convidados. Com o coração disparando, Valentina verificou o histórico da transmissão. Seus dedos tremeram quando viu que tudo havia sido gravado, desde o momento em que Márcia entrou na suíte até a destruição do vestido. Cada palavra cruel, cada ameaça, cada segundo da sabotagem estava eternizado em vídeo. "Meu Deus", sussurrou, mal acreditando na própria sorte. Ela se enterrou com as próprias mãos. O plano se cristalizou em sua mente com clareza absoluta. Não precisava desistir do casamento, nem se submeter às ameaças de Márcia. Tinha nas mãos a arma perfeita para expor a verdadeira face da sogra para toda a sociedade carioca. Mas primeiro, precisava de um vestido. Valentina pegou o telefone e discou um número que conhecia de cor. "Elisa, é a Valentina. Preciso desesperadamente de sua ajuda. Você ainda tem aqueles vestidos de amostra do ensaio para a revista Noivas en Glamour?" Elisa Santos era uma das estilistas mais respeitadas do Rio, conhecida por sua capacidade de realizar milagres em tempo recorde. Havia fotografado Valentina meses antes para uma matéria sobre noivas modernas, e os dois haviam desenvolvido uma amizade genuína. "Valentina, que horas são? Seu casamento não é..." A voz de Elisa soou confusa do outro lado da linha. "Elisa, por favor, preciso que confie em mim. Tive um imprevisto com meu vestido. Você pode vir ao Grand Pavilion agora?" Com algumas opções de vestidos de noiva, o tom de urgência em sua voz deve ter comunicado a gravidade da situação, porque Elisa não hesitou. "Estou saindo agora. Tenho 3 vestidos lindos aqui que devem servir. 20 minutos no máximo." "Você é um anjo", suspirou Valentina, sentindo a primeira onda de alívio em meia hora. Enquanto aguardava, ela trabalhou rapidamente para reparar sua aparência. Retirou os vestígios de maquiagem borrada e aplicou uma base nova, destacando os olhos castanhos com um delineado firme que transmitia determinação. Escovou os cabelos castanhos até que voltassem a brilhar e os prendeu em um coque elegante que realçava a linha delicada do pescoço. 15 minutos depois, Elisa chegou como um furacão de eficiência, carregando 3 sacos de vestidos e uma equipe improvisa de costureira e maquiadora. "Meu Deus, Valentina, o que aconteceu aqui?" perguntou, farejando o cheiro residual de fumaça. "Uma longa história que vou contar depois", respondeu Valentina, já examinando as opções que Elisa trouxera. "Por enquanto, preciso de um milagre." O primeiro vestido era de tule com bordados dourados. Lindo, mas não combinava com a ocasião formal. O segundo era muito volumoso para o tempo que tinham. Mas o terceiro era perfeito. Um vestido de crepe de seda marfim, de linha serena e elegante, com decote em V discreto e uma cauda discreta. Simples, mas sofisticado. Exatamente o tipo de peça que destacaria a beleza natural de Valentina sem competir com sua personalidade forte. "Este", disse ela sem hesitação. "Excelente escolha", aprovou Elisa, já ajudando-a a vestir a peça. "Mas vai precisar de alguns ajustes." "Rosa, você consegue fazer isso em 10 minutos?"
A costureira, uma senhora de uns 60 anos com mãos mágicas, examinou o vestido com olhos experientes. Algumas pregadas aqui, um ajuste na cintura ali. Vai ficar perfeito. Enquanto Rosa trabalhava com alfinetes e linha, Valentina explicou brevemente a situação para Elisa. A estilista ficou boquiaberta quando soube da sabotagem de Márcia, mas rapidamente se concentrou em ajudar. Essa mulher está louca, murmurou Elisa, ajustando o véu simples que havia trazido como alternativa. Mas você vai mostrar a ela que subestimou a pessoa errada. Exatamente, concordou Valentina, sentindo-se mais forte a cada minuto que passava. O celular tocou novamente, uma mensagem de João. Val, está tudo bem? Mamãe disse que você estava tendo uma crise de nervos. Valentina sorriu friamente. Então Márcia já havia começado a espalhar sua versão dos fatos. Perfeito. Isso tornaria a revelação ainda mais impactante. Diga para ele que estou chegando, instruiu Elisa, e que vai ter uma surpresa que ele nunca vai esquecer. Nos 10 minutos seguintes, Rosa trabalhou com a precisão de uma cirurgiã, ajustando cada centímetro do vestido até que ele se moldasse perfeitamente ao corpo de Valentina. O resultado foi espetacular. Ela estava ainda mais deslumbrante que antes, com uma aura de determinação que a fazia brilhar. Pronta? Perguntou Elisa, dando os toques finais no véu. Mais do que pronta, respondeu Valentina, verificando uma última vez se o iPad ainda estava gravando. É hora de mostrar a todos quem realmente é Márcia Wilson. Ela pegou o dispositivo e caminhou em direção à porta, sentindo-se como uma guerreira partindo para a batalha final. Lá fora, os convidados esperavam uma noiva frágil e abalada. Em vez disso, encontrariam uma mulher transformada pela adversidade em algo muito mais poderoso. Márcia Wilson havia acendido um fogo, acreditando que destruiria Valentina. Mas, como descobriria em breve, havia subestimado completamente a força da mulher que tentava destruir. Valentina não apenas sobreviveria às chamas, ressurgiria delas mais forte que nunca. A porta se abriu e Valentina Mendes saiu para encontrar seu destino, carregando nas mãos a arma que destruiria para sempre a reputação da mulher que ousara ameaçar sua felicidade. O salão do Grand Pavilion estava magnificamente decorado quando Valentina fez sua aparição triunfal. Rosas brancas e orquídeas douradas criavam um cenário de elegância atemporal, enquanto a luz suave das velas conferia um toque de romance ao ambiente. Os 200 convidados, representantes da nata da sociedade carioca, conversavam em murmúrios educados, alheios ao drama que havia se desenrolado nos bastidores. João aguardava no altar improvisado, deslumbrante em seu smoking Hugo Boss azul marinho. Seus olhos verdes brilhavam de ansiedade e amor, o cabelo castanho impecavelmente penteado. Ao lado dele, Márcia ocupava seu lugar de honra na primeira fileira, ostentando um sorriso triunfante que não conseguia esconder completamente a malícia em seus olhos azuis. Ela havia espalhado discretamente entre os convidados mais próximos que Valentina estava passando por um momento difícil e que talvez fosse necessário repensar algumas decisões. O veneno já estava sendo plantado, preparando o terreno para o que Márcia acreditava ser a inevitável desistência da nora. Onde ela está? Sussurrou João para seu pai, o Sr. Wilson, um homem distinto de cabelos grisalhos que sempre tratara Valentina com carinho genuíno. Tenha paciência, filho, respondeu o Sr. Wilson, embora ele próprio começasse a se preocupar com o atraso. Noivas sempre ficam nervosas. Foi então que Valentina apareceu na entrada do salão, radiante em seu vestido de crepe de seda, carregando o iPad como se fosse o buquê mais precioso do mundo. Um murmúrio de admiração percorreu os convidados. Ela estava absolutamente deslumbrante, irradiando uma confiança que não passava despercebida. João sorriu aliviado, mas franziu a testa ao notar que algo era diferente. O vestido não era o mesmo que havia visto no último ensaio, e havia uma determinação nos olhos de Valentina que ele nunca vira antes. Márcia, por sua vez, empalideceu ao perceber que seu plano havia fracassado. De alguma forma, Valentina havia conseguido um vestido substituto. Meus queridos familiares e amigos, disse Valentina,
sua voz clara ecoando pelo salão silencioso. Antes de começarmos esta cerimônia, gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu há poucos minutos na suíte nupcial. Um silêncio sepulcral se instalou. João deu um passo à frente, confuso, enquanto Márcia se levantava lentamente, o terror começando a se desenhar em suas feições aristocráticas. Como sabem, estamos transmitindo este casamento ao vivo para nossos familiares que não puderam estar presentes, continuou Valentina, erguendo o iPad para que todos pudessem ver. O que vocês talvez não saibam é que nossa transmissão capturou muito mais do que apenas os preparativos da cerimônia. Márcia tentou se levantar, mas o Sr. Wilson a puxou de volta para o assento com uma firmeza que surpreendeu a todos. Seus olhos escuros brilhavam com uma compreensão crescente de que algo muito grave estava para ser revelado. Valentina, o que está acontecendo? Perguntou João, aproximando-se dela com preocupação genuína. Em resposta, ela ativou o vídeo gravado. A voz de Márcia ecoou pelo sistema de som do salão. Minha querida, isso vai muito além de não aprovar. Você é uma intrusa em nossa família. Uma oportunista que viu em meu filho uma chance de ascensão social. Um murmúrio chocado percorreu os convidados. João ficou lívido, mas o pior ainda estava por vir. O vídeo continuou, mostrando Márcia pegando o isqueiro e se aproximando do vestido de Valentina com intenções claramente destrutivas. Meu Deus, sussurrou alguém na terceira fileira. Ela está queimando o vestido da noiva. As chamas se espalharam pela tela, acompanhadas pelos gritos desesperados de Valentina e pela voz fria de Márcia. Porque agora você vai desistir, vai dizer a João que mudou de ideia, que não está pronta para esta vida. O salão explodiu em exclamações de horror e indignação. João estava paralisado, olhando alternadamente para a tela e para sua mãe, que havia se encolhido em sua cadeira como uma criatura acuada. O Sr. Wilson levantou-se lentamente, sua expressão uma mistura de vergonha e fúria contida. Márcia, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. O que você fez? Mas o vídeo ainda não havia terminado. A parte mais devastadora estava chegando. As ameaças sobre a família de Valentina, as mentiras elaboradas para destruir sua reputação. Toda a extensão da crueldade de Márcia sendo exposta para a elite carioca que ela tanto preza impressionar. Tenho informações sobre sua família que João nem imagina. A voz de Márcia soava ainda mais cruel, amplificada pelo sistema de som. Sobre as dívidas de seu pai, sobre o motivo real pelo qual ele perdeu o emprego no ano passado. João finalmente encontrou sua voz. Pare essa gravação, disse, mas não para proteger sua mãe, para proteger Valentina da humilhação pública. Nós entendemos. Não, João, respondeu Valentina com firmeza. É importante que todos ouçam até o final. As ameaças continuaram a ser reproduzidas. Cada palavra de Márcia cavando mais fundo sua própria sepultura social. Quando o vídeo terminou, o silêncio no salão era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. João caminhou até sua mãe com passos medidos, sua expressão uma máscara de controle que mal conseguia conter a tempestade interior. Como você pôde fazer isso? Perguntou, sua voz tremendo de emoção contida. Eu estava protegendo você, tentou Márcia, sua arrogância habitual substituída por um desespero palpável. Ela não é boa o suficiente para nossa família. Para de mentir, cortou João, sua voz agora forte e clara para que todos ouvissem. Para de mentir agora mesmo. Ele se virou para Valentina e pela primeira vez desde que ela o conhecera, não havia nenhuma sombra de dúvida ou conflito em seus olhos. Eu sinto muito, disse ele, pegando suas mãos com ternura infinita. Sinto muito que você tenha passado por isso. Sinto muito que minha mãe seja capaz de tanta crueldade. João, sussurrou Valentina, sua máscara de força finalmente se rachando para revelar a vulnerabilidade por baixo. Eu escolho você, ele disse, alto o suficiente para que cada pessoa no salão pudesse ouvir. Hoje, amanhã e todos os dias da minha vida. Eu escolho você. Um aplauso espontâneo explodiu entre os convidados, liderado pelo Sr. Wilson, que havia se posicionado claramente ao lado do casal. Márcia permaneceu sentada, isolada em seu ostracismo social,
observando o colapso de todos os seus planos. E agora, disse Valentina, sua voz recuperando a força, se todos concordarem, gostaria muito de me casar com o homem que amo. O aplauso se intensificou, transformando-se em ovação. João a puxou para um abraço apertado, sussurrando em seu ouvido. Você é incrível, absolutamente incrível. Mas Valentina ainda não havia terminado. Ela se virou para Márcia uma última vez, seu olhar firme e inabalável. A senhora disse que eu não era boa o suficiente para esta família, disse, sua voz ecoando pelo salão. Mas depois do que presenciamos hoje, acho que a pergunta é: será que a senhora é boa o suficiente para nós? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Márcia Wilson, a rainha indiscutível da sociedade da Joá, havia sido destronada por uma jovem de Copacabana que se recusou a ser intimidada. O Sr. Wilson se aproximou de Valentina e a abraçou com carinho paternal. Bem-vinda à família, minha filha, disse ele, sua voz embargada de emoção. De verdade desta vez. João segurou a mão de Valentina e a conduziu até o altar, onde o pastor os aguardava com um sorriso caloroso. Prontos? Perguntou ele. Mais do que prontos, respondeu Valentina, olhando nos olhos do homem que havia escolhido ficar ao seu lado contra tudo e todos. A cerimônia começou sob aplausos e lágrimas de emoção, mas Márcia Wilson permaneceu sozinha em sua cadeira, observando o casamento que tentara destruir se tornar ainda mais forte através de sua traição. A cerimônia que se seguiu foi diferente de qualquer casamento que os convidados já haviam presenciado. Em vez do silêncio reverente tradicional, havia uma energia elétrica no ar, uma sensação coletiva de que estavam testemunhando algo muito mais profundo que uma simples união matrimonial. Era uma declaração de amor que havia sido testada pelo fogo e emergira mais forte. O pastor Miguel, um homem sábio de 60 anos que oficiava casamentos da elite carioca há décadas, rapidamente compreendeu que precisaria improvisar. Suas palavras habituais sobre compromisso e devoção não seriam suficientes para um casal que acabara de provar esses valores da forma mais dramática possível. Meus queridos João e Valentina, começou ele, sua voz carregada de emoção genuína. Hoje vocês nos deram uma lição sobre o verdadeiro significado do amor. Não o amor que existe apenas nos momentos felizes, mas aquele que resiste às tempestades mais ferozes. João mantinha os olhos fixos em Valentina, ainda processando a coragem extraordinária que ela havia demonstrado. A mulher que ele pensava conhecer completamente havia se revelado uma guerreira capaz de enfrentar qualquer adversidade. Sua admiração por ela crescia a cada segundo. Valentina, disse o pastor, você aceita João como seu esposo, prometendo amá-lo e respeitá-lo nos momentos de alegria e de dificuldade, sabendo que algumas dessas dificuldades podem vir daqueles que deveriam apoiar seu amor? Sim, eu aceito, respondeu ela, sua voz clara e firme. E prometo lutar por nosso amor sempre, não importa quem tente destruí-lo. Um murmúrio de aprovação percorreu os convidados. Era óbvio para todos que essa declaração tinha um destinatário específico. João, continuou o pastor, você aceita Valentina como sua esposa, prometendo protegê-la e honrá-la, mesmo quando isso significar escolher entre ela e outros membros de sua família? João não hesitou. Sim, eu aceito. E prometo que meu lugar será sempre ao lado dela, defendendo nosso amor contra qualquer um que tente separá-lo. Suas palavras ecoaram pelo salão com a força de um juramento de guerra. Na primeira fileira, Márcia permanecia imóvel, seu rosto uma máscara de derrota e humilhação. Mas foi durante a troca de votos pessoais que a cerimônia atingiu seu auge emocional. João havia preparado palavras românticas sobre vida em comum e sonhos compartilhados, mas o momento exigia algo mais profundo. Valentina, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente, hoje você me mostrou o que significa coragem verdadeira. Você pegou a arma que tentaram usar para destruí-la e a transformou em escudo para proteger nosso amor. Prometo ser digno dessa coragem. Prometo ficar ao seu lado contra qualquer um que tente nos separar, especialmente se essa pessoa for da minha própria família.
Lágrimas escorriam pelo rosto de Valentina, mas eram lágrimas de alegria e alívio. João, respondeu ela, hoje aprendi que o amor verdadeiro não apenas resiste às tempestades, ele se fortalece com elas. Você teve a coragem de escolher o que é certo, mesmo quando isso significava confrontar quem você ama. Prometo que sempre seremos uma equipe, enfrentando juntos qualquer desafio que a vida nos trouxer. Quando o pastor finalmente os declarou marido e mulher, o beijo que eles compartilharam foi carregado de uma intensidade que fez o salão inteiro explodir em aplausos. Não era apenas um beijo de celebração, era um selo de uma aliança testada pelo fogo. Enquanto o casal caminhava de volta pelo corredor, agora como marido e mulher, os convidados se levantaram para uma ovação prolongada, mas havia uma cadeira conspicuamente vazia na primeira fileira. Márcia havia desaparecido discretamente durante os votos, incapaz de suportar a humilhação pública. Na recepção que se seguiu, a atmosfera era de festa genuína, em vez da educada formalidade típica dos casamentos da alta sociedade. Os convidados se aproximavam do casal não apenas para cumprimentá-los, mas para expressar sua admiração pela forma como haviam lidado com a crise. Valentina, querida, disse Dona Isabel, uma das matriarcas mais respeitadas da sociedade carioca. Em 50 anos frequentando eventos sociais, nunca vi nada tão impressionante quanto o que você fez hoje. Márcia Wilson finalmente encontrou alguém à sua altura. O Dr. Santos, pai de Melisa, surpreendeu a todos ao se aproximar do casal. João, quero que saiba que Melisa e eu estamos felizes pela sua escolha. Valentina mostrou hoje uma classe que muitos de nós poderíamos aprender. Era uma declaração significativa, considerando que Márcia havia passado anos insinuando que Melisa seria uma nora mais adequada. João encontrou Valentina durante a primeira dança, sussurrando em seu ouvido. Você percebe que virou uma lenda hoje? Daqui a 10 anos, as pessoas ainda estarão falando sobre o casamento em que a noiva derrotou a sogra com sua própria transmissão ao vivo. Valentina riu, um som musical que ecoou sobre a música da orquestra. Não foi sobre derrotar ninguém, respondeu ela. Foi sobre mostrar que nosso amor é mais forte que qualquer pessoa que tente destruí-lo. E mostrou, concordou João, rodando-a graciosamente pela pista de dança. Márcia subestimou completamente quem você é. E você? Perguntou Valentina, olhando profundamente em seus olhos verdes. Você me subestimou? Nunca, respondeu ele sem hesitação. Eu sabia que você era especial desde o primeiro dia. Hoje apenas confirmou que sou o homem mais sortudo do Rio de Janeiro. Enquanto dançavam, os flashes das câmeras capturavam momentos que seriam lembrados para sempre. Não apenas pelas famílias envolvidas, mas por toda a sociedade carioca, que havia presenciado uma lição sobre dignidade, coragem e amor verdadeiro. O Sr. Wilson se aproximou do casal durante uma pausa na música. Valentina, disse ele, sua voz embargada. Quero pedir desculpas em nome da família Wilson. O comportamento de Márcia foi imperdoável, e você lidou com a situação com uma graça que nos deixou orgulhosos. Obrigada, senhor. Wilson, respondeu Valentina, abraçando o sogro com carinho genuíno. Espero que um dia possamos ser uma família de verdade. Já somos, ele assegurou. E Márcia terá que aceitar isso ou encontrar outro lugar para viver. Suas palavras eram sérias, e João sabia que seu pai estava falando literalmente. A mansão na Joá pertencia ao Sr. Wilson, e ele claramente não estava disposto a abrigar alguém que atacasse sua nora. A festa continuou até altas horas, mas Valentina e João mal notaram o tempo passar. Estavam perdidos um no outro, celebrando não apenas seu casamento, mas a vitória sobre forças que tentaram separá-los. Quando finalmente se retiraram para a suíte presidencial do Copacabana Palace, onde passariam sua primeira noite como marido e mulher, antes de viajar para a lua de mel em Fernando de Noronha, Valentina finalmente permitiu que a exaustão emocional do dia a atingisse. Acabou, sussurrou João abraçando-a, enquanto ela finalmente se permitia chorar. Acabou e nós vencemos. Vencemos? Perguntou Valentina, soluçando contra seu peito. Você mostrou a todos quem realmente é, respondeu ele, acariciando seus cabelos. E eu finalmente tive coragem de escolher o que era certo.
Sim, meu amor. Nós definitivamente vencemos. Lá fora, o Rio de Janeiro brilhava sob a luz das estrelas, testemunha silenciosa de um amor que havia sido testado pelas chamas e emergira mais forte que nunca. Uma semana depois, enquanto o casal desfrutava sua lua de mel nas águas cristalinas de Fernando de Noronha, as repercussões do casamento continuavam ecoando pela alta sociedade carioca. O vídeo da sabotagem de Márcia havia se espalhado além do círculo inicial de convidados, tornando-se assunto de conversas em todos os clubes exclusivos, salões de beleza e jantares elegantes da Zona Sul. Valentina estava deitada numa rede na varanda de sua suíte no resort, observando João nadar na piscina privativa que se estendia até o horizonte infinito do Oceano Atlântico. O sol dourado do final da tarde tingiu sua pele bronzeada, enquanto ela lia as mensagens que continuavam chegando de amigos e até desconhecidos, expressando apoio e admiração. Amor, chamou João emergindo da água como um deus grego moderno. Você precisa ver isso. Ele trouxe seu tablet, mostrando uma matéria do jornal O Globo com o título O casamento que redefiniu coragem, como uma noiva de Copacabana enfrentou a elite da Joá. A reportagem incluía fotos da cerimônia e entrevistas com convidados que elogiavam a forma como Valentina havia lidado com a situação. Nossa, murmurou Valentina, percorrendo o artigo. Viramos notícia nacional. E não para por aí, disse João, rolando a página para mostrar os comentários. Olha aqui, tem mais de 500 comentários e todos apoiando você. Mulheres de todo o Brasil estão contando suas próprias histórias sobre sogras difíceis. Uma das mensagens que mais tocou Valentina vinha de uma jovem de Salvador. Sua coragem me inspirou a enfrentar minha própria sogra, que sempre me fez sentir inferior. Obrigada por mostrar que podemos ser fortes sem ser cruas. Mas nem todas as notícias eram celebratórias. João recebeu uma ligação de seu pai com atualizações sobre Márcia que os deixaram pensativos. Ela se trancou na casa de hóspedes, relatou o Sr. Wilson, sua voz cansada. Recusa-se a falar comigo ou com qualquer pessoa. Apenas fica lá, assistindo obsessivamente às gravações do casamento no YouTube. YouTube? Repetiu João, alarmado. Alguém postou trechos da transmissão ao vivo. Tem mais de 100.000 visualizações e está sendo compartilhado com hashtags como sogra tóxica e mas amor verdadeiro. Valentina sentiu uma pontada de culpa. Não era sua intenção humilhar Márcia publicamente. Apenas queria expor a verdade para proteger seu casamento. Mas as consequências haviam ultrapassado suas expectativas. Pai, disse João cuidadosamente, como você está lidando com tudo isso? Honestamente, aliviado, respondeu o Sr. Wilson, surpreendendo-os. Há anos venho ignorando o comportamento controlador de sua mãe, esperando que ela mudasse. Ver como ela tratou Valentina me abriu os olhos para o tipo de pessoa que ela realmente se tornou. Houve uma pausa antes dele continuar. Conversei com meu advogado hoje. Estou considerando a separação. João ficou em silêncio por um longo momento. Embora não fosse uma surpresa total, ouvir seu pai verbalizar o fim de um casamento de 30 anos era sobrecogante. Pai, sinto muito. Não sinta, interrompeu o Sr. Wilson. Vocês dois me lembraram do que é um casamento baseado em amor e respeito verdadeiros. Sua mãe e eu perdemos isso há muito tempo, e não faz sentido fingir que ainda existe. Após a ligação, Valentina e João ficaram em silêncio contemplativo, processando as ramificações inesperadas de suas ações. O que começara como defesa de seu amor havia se tornado o catalisador para mudanças profundas em toda a família Wilson. Você se arrepende? Perguntou João, observando a expressão pensativa de sua esposa. De ter exposto a verdade? Nunca, respondeu Valentina sem hesitação. Mas me sinto responsável pela dor de seu pai. Ele mesmo disse que foi libertador, lembrou João. Às vezes a verdade dói no momento, mas cura a longo prazo. Na manhã seguinte, eles receberam uma ligação inesperada de Elisa, a estilista que havia salvado o casamento com o vestido substituto. Vocês não vão acreditar, disse ela, a excitação evidente em sua voz. Depois da repercussão do casamento,
Recebi mais de 50 pedidos de noivas que querem o mesmo modelo de vestido que você usou, Valentina. Estou chamando de Coleção Fênix. Vestidos para mulheres que ressurgem mais fortes das adversidades. Fênix? Repetiu Valentina, sorrindo ante a ironia. É perfeito, não é? Você literalmente ressurgiu das cinzas do vestido queimado, mais bela e forte que antes. A ideia tocou profundamente Valentina. Durante toda a sua vida, havia lutado para superar as circunstâncias de seu nascimento, construindo uma carreira sólida através de determinação e talento. O casamento havia sido apenas mais um teste de sua resistência. Elisa, disse ela lentamente, e se expandíssemos essa ideia? E se criássemos algo maior que apenas vestidos? Como assim? Uma fundação para mulheres que enfrentam situações difíceis, divórcios complicados, famílias que não apoiam, transições de carreira. Poderíamos oferecer apoio psicológico, orientação profissional, até ajuda financeira para a educação. João pegou a mão de Valentina, seus olhos brilhando de orgulho. Você é incrível, sussurrou. O que acham? Perguntou Valentina, dirigindo-se tanto a João quanto a Elisa. Acho que você acabou de transformar sua experiência pessoal em algo que pode ajudar milhares de mulheres, respondeu Elisa. E eu gostaria muito de fazer parte disso. João assentiu entusiasticamente. A família Wilson tem recursos e conexões que poderiam financiar um projeto assim. Seria uma forma de usar nossa posição social para algo realmente significativo. E meu pai apoiaria totalmente, acrescentou ele. Depois de tudo que aconteceu, ele está procurando formas de reparar a imagem da família. Enquanto discutiam os detalhes preliminares da fundação, Valentina sentiu uma sensação de propósito que ia muito além da felicidade pessoal de seu casamento. Márcia havia tentado usar seu poder e posição para destruir alguém que considerava inferior. Agora, Valentina usaria sua nova posição na sociedade para elevar outras mulheres. Sabe de uma coisa? Disse ela, observando o pôr do sol pintar o céu de Fernando de Noronha em tons de ouro e coral. Se Márcia não tivesse queimado meu vestido, talvez nunca tivéssemos chegado a essa ideia. Você está dizendo que devemos agradecer a ela? Perguntou João rindo. Estou dizendo que às vezes as coisas mais dolorosas da vida acabam nos levando exatamente onde precisamos estar, respondeu Valentina sabiamente. Naquela noite, enquanto dançavam descalços na areia da praia privativa do resort, ao som de violão tocado por músicos locais, Valentina soube que sua vida havia mudado para sempre. Não apenas porque se casara com o homem que amava, mas porque descobrira uma força interior que nem sabia possuir. Para onde vamos a partir de agora? Perguntou João, rodando-a sob as estrelas. Para onde nossa coragem nos levar? Respondeu ela, selando a promessa com um beijo que sabia a sal do mar e possibilidades infinitas. 3.000 quilômetros ao sul, no Rio de Janeiro, Márcia Wilson continuava trancada em sua casa de hóspedes, obcecada pelas gravações de um casamento que tentara destruir. Mas sua história havia se tornado secundária na narrativa maior de amor, coragem e redenção que Valentina e João estavam escrevendo juntos. O vento tropical carregou suas risadas pela noite, prometendo aventuras e desafios ainda por vir. Mas agora, eles sabiam que poderiam enfrentar qualquer coisa juntos. 3 meses após o casamento, a vida de Valentina e João havia se estabelecido numa rotina que mesclava a felicidade doméstica com projetos ambiciosos. O apartamento que compraram em Ipanema, com vista para o mar, tornara-se não apenas seu lar, mas também o centro de operações da Fundação Fênix, que crescia rapidamente sob a liderança inspirada de Valentina. A manhã de setembro era particularmente especial. Seria o primeiro evento público da Fundação, um gala beneficente no Copacabana Palace, que reuniria a nata da sociedade carioca para arrecadar fundos e conscientizar sobre a missão da organização. Valentina estava nervosa, mas não pela mesma razão que a deixara ansiosa no dia do casamento. Desta vez, era a excitação de ver um sonho se tornando realidade. Amor, você precisa ver isso, disse João, entrando no escritório improvisado que haviam montado no segundo quarto do apartamento. Ele carregava uma pilha de cartas e e-mails impressos. Chegaram mais 50 inscrições para o programa de mentoria esta semana.
Valentina levantou os olhos do laptop, onde estava revisando o discurso para a noite. 50? Sério? E não são apenas do Rio, continuou ele, sentando-se na borda da mesa. Tem mulheres de São Paulo, Minas, até uma do Amazonas que viu sua entrevista no Fantástico. A entrevista havia sido um marco. Quando a produção do programa soube da história do casamento e da fundação resultante, não hesitaram em agendar uma reportagem especial. Valentina havia falado abertamente sobre sua experiência, transformando um momento pessoal de dor em uma mensagem universal de empoderamento. João, disse ela pegando sua mão, às vezes ainda não acredito que isso seja real. Há um ano eu era apenas uma publicitária tentando provar que merecia estar na sua família. Agora você está mudando vidas, terminou ele beijando seus dedos. E só para constar, você sempre mereceu estar na minha família. Na verdade, nós merecemos estar na sua. O telefone tocou, interrompendo o momento íntimo. Era a Elisa, que havia se tornado a parceira de negócios não oficial de Valentina, fornecendo roupas adequadas para mulheres em transição de carreira através da fundação. Valentina, querida, tenho novidades, disse Elisa, sua voz carregada de excitação. Lembra da Carla, aquela moça que você ajudou no mês passado? Carla era uma divorciada de 40 anos que havia perdido tudo em um divórcio litigioso e precisava recomeçar a carreira após 15 anos fora do mercado de trabalho. A Fundação Fênix havia custeado um curso de marketing digital e fornecido apoio psicológico durante a transição. Claro, como ela está. Acabou de conseguir um emprego numa agência de comunicação em Copacabana. Quer vir ao gala hoje à noite para agradecer pessoalmente. Lágrimas emocionadas encheram os olhos de Valentina. É claro que ela pode vir. Reserve um lugar na nossa mesa. Na verdade, disse Elisa hesitante, há mais uma coisa. Ela não será a única. Recebemos ligações de outras 12 mulheres que foram ajudadas pela Fundação. Todas querem estar presentes para mostrar apoio. 12? Valentina sentiu o coração acelerar de emoção. É mais do que isso, Valentina. Elas se organizaram, criaram um grupo no WhatsApp chamado Fênix em Ação e estão planejando uma surpresa para você. Após a ligação, Valentina ficou em silêncio por um momento, processando o impacto real de seu trabalho. Não eram apenas números em relatórios, eram vidas reais, mulheres reais que haviam encontrado força para recomeçar. Você está bem? Perguntou João, notando sua expressão pensativa. Estou mais que bem, respondeu ela, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Estou realizada. O resto do dia passou num turbilhão de preparativos. O Sr. Wilson, que havia se tornado um dos maiores apoiadores da Fundação após a separação oficial de Márcia, apareceu para ajudar com os últimos detalhes. A transformação nele era notável. Longe da presença sufocante da ex-esposa, ele havia redescoberto sua paixão por causas sociais. Valentina, disse ele, ajustando os materiais promocionais da Fundação. Quero que saiba o orgulho que sinto de ter você como nora. Você pegou uma situação horrível e a transformou em algo belo. Obrigada, Sr. Wilson, respondeu ela, abraçando o sogro com carinho genuíno. Sua filha tem sorte de ter um pai que apoia suas escolhas. Na verdade, disse ele com um sorriso travesso, acho que você deveria começar a me chamar de papai. Afinal, você é mais filha minha que Márcia jamais permitiu que João fosse filho. As lágrimas voltaram aos olhos de Valentina. Em todos os anos crescendo com apenas a mãe, seu pai havia morrido quando ela era pequena, sempre sentira a falta de uma figura paterna. Agora, aos 26 anos, finalmente tinha uma. Papai Wilson, disse ela, testando as palavras que soaram perfeitamente naturais. Às 7 da noite, o salão nobre do Copacabana Palace estava magnificamente decorado para o gala da Fundação Fênix. Orquídeas douradas e arranjos com penas simbolizando o renascimento criavam uma atmosfera elegante, mas calorosa. 300 convidados, incluindo empresários, celebridades e formadores de opinião, circulavam pelo ambiente bebericando champanhe e examinando o material sobre os programas da Fundação. Valentina estava deslumbrante num vestido de gala azul petróleo assinado por Elisa, o cabelo preso num coque elegante que destacava os brincos de diamantes.
presente de casamento do Sr. Wilson. Mas o que realmente a fazia brilhar era a confiança que irradiava, muito diferente da jovem nervosa que havia se casado naquele mesmo hotel meses antes. "Pronta para seu discurso?" perguntou João, aproximando-se por trás e envolvendo-a num abraço protetor. "Nasci pronta", respondeu ela, virando-se para beijá-lo levemente. Foi então que ela as viu. Carla estava na entrada do salão, mas não sozinha. 12 outras mulheres a acompanhavam, todas vestidas elegantemente e portando pequenos broches dourados em formato de fênix. Eram as beneficiárias da fundação, reunidas para mostrar que o trabalho de Valentina tinha resultados concretos e duradouros. "Meu Deus!" sussurrou Valentina emocionada. As mulheres se aproximaram em grupo, cada uma carregando uma rosa dourada. Carla, agindo como porta-voz, deu um passo à frente. "Valentina", disse ela, sua voz embargada de emoção. "Há poucos meses cada uma de nós estava perdida, sem direção, achando que nossos melhores dias haviam ficado para trás. Você nos mostrou que podemos renascer quantas vezes for necessário." Ela estendeu um buquê formado pelas 13 rosas douradas. "Estas flores representam não apenas nossa gratidão, mas nossa promessa de ajudar outras mulheres como você nos ajudou. Somos suas fênix, e agora vamos espalhar nossas asas para elevar outras." O salão inteiro parou para observar a cena emocionante. Não havia um olho seco na plateia quando Valentina aceitou as flores, mal conseguindo falar através das lágrimas de alegria. "Vocês não fazem ideia", conseguiu dizer finalmente, "de como me honram com sua presença aqui. Vocês são a prova viva de que todas nós temos o poder de nos reinventar." O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. Mas havia mais uma surpresa reservada para a noite. Do fundo do salão, uma figura familiar caminhou lentamente em direção ao pequeno grupo. Era Márcia Wilson, irreconhecível da mulher arrogante que havia tentado destruir o casamento de Valentina. Seus cabelos estavam mais naturais, sem o platinado artificial, e ela usava um vestido simples, mas elegante. O mais impressionante, porém, era a humildade genuína em sua expressão. Um silêncio tenso tomou conta do salão. João instintivamente deu um passo à frente, posicionando-se entre sua mãe e Valentina, mas sua esposa tocou seu braço gentilmente. "Está tudo bem", sussurrou ela. "Deixe-a falar." Márcia parou a alguns metros de distância, claramente nervosa, mas determinada. "Valentina", disse ela, sua voz muito diferente do tom autoritário que todos conheciam. "Sei que não tenho o direito de estar aqui, muito menos de pedir perdão, mas preciso tentar." Ela respirou fundo antes de continuar. "Estes últimos meses me fizeram enxergar coisas sobre mim mesma que preferia ignorar. Fiz terapia, muito tempo sozinha para refletir, e finalmente entendi que meu comportamento no dia do seu casamento não foi apenas cruel, foi a manifestação de uma mulher amarga que perdeu de vista o que realmente importa." As palavras saíam com dificuldade, como se cada uma custasse um pedaço de sua antiga personalidade. "Você mostrou mais classe e dignidade em um dia do que eu, em décadas de vida social. E vendo o que construiu com esta fundação, entendo por que meu filho a escolheu." Márcia olhou diretamente nos olhos de Valentina pela primeira vez. "Não espero perdão, nem pretendo que seja fácil, mas gostaria muito de ter a chance de conhecer a mulher extraordinária que meu filho se casou, em vez de lutar contra fantasmas de minha própria insegurança." O silêncio no salão era absoluto. Todos aguardavam a resposta de Valentina, que poderia muito bem ser um momento definitivo de justiça ou reconciliação. Valentina estudou o rosto de sua ex-sogra por um longo momento. Não havia arrogância ali, nem manipulação, apenas arrependimento genuíno e a coragem de admitir erro publicamente. "Márcia", disse ela finalmente, sua voz suave mas firme, "acredito em segundas chances. Na verdade, minha vida inteira foi construída sobre segundas chances. A pergunta é, você está realmente pronta para uma mudança verdadeira ou isso é apenas mais uma performance?" "É verdadeira", respondeu Márcia sem hesitação, "e estou disposta a provar isso, mesmo que leve anos." Valentina assentiu lentamente. "Então talvez possamos começar devagar. Um café, uma conversa,
Sem expectativas, apenas duas mulheres tentando entender uma a outra. O alívio no rosto de Márcia foi palpável. Eu gostaria muito disso. João envolveu Valentina num abraço apertado, sussurrando em seu ouvido: Você é incrível. Absolutamente incrível. O resto da noite foi um sucesso absoluto. O gala arrecadou mais de 2 milhões de reais para a Fundação Fênix, garantindo recursos para expandir os programas existentes e criar novos. Mas mais importante que o dinheiro foi a consciência levantada sobre a causa e a rede de apoio que se formou espontaneamente entre os convidados. Quando Valentina finalmente subiu ao palco para seu discurso principal, ela não falou apenas sobre a fundação. Falou sobre resiliência, sobre a importância de transformar dor em propósito e sobre como todos têm o poder de renascer das cinzas de suas circunstâncias. Há alguns meses, disse ela, olhando diretamente para Márcia na plateia, alguém tentou me reduzir a cinzas. Pensaram que me destruiriam queimando meus sonhos. Mas o que descobri é que algumas chamas não são feitas para destruir, são feitas para forjar algo mais forte. O aplauso foi ensurdecedor, mas Valentina ainda não havia terminado. Hoje, estou aqui não como vítima de maldade alheia, mas como prova de que podemos escolher nossa resposta a qualquer situação. E minha escolha foi usar essa experiência para construir algo que ajudasse outras mulheres a descobrir sua própria força. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Somos todas fênix, senhoras e senhores. Todas temos a capacidade de renascer quantas vezes for necessário. A Fundação Fênix existe para lembrar as mulheres dessa verdade fundamental e fornecer as ferramentas práticas para que essa transformação aconteça. Quando desceu do palco, Valentina foi cercada por pessoas querendo se envolver com a causa, oferecer apoio ou simplesmente expressar admiração por sua jornada. Mas foi o encontro com uma jovem no final da noite que mais a tocou. Senhora Wilson, disse a garota, que não deveria ter mais que 18 anos. Meu nome é Amanda. Vi sua história na internet e... Ela me salvou. Como assim, querida? Eu estava planejando desistir da faculdade porque minha família diz que não sou inteligente o suficiente, que estou desperdiçando dinheiro. Mas vendo como a senhora enfrentou pessoas que tentaram diminuí-la, me deu coragem para continuar. Valentina sentiu lágrimas formando em seus olhos novamente. Amanda, você promete uma coisa para mim? Nunca deixe ninguém definir seu valor. Você é a única pessoa qualificada para decidir do que é capaz. Eu prometo, respondeu a garota, abraçando Valentina com força. E quando me formar em medicina, vou dedicar parte do meu tempo à sua fundação. Mais tarde naquela noite, no apartamento em Ipanema, Valentina e João estavam na varanda observando as ondas quebrarem na praia. A brisa morna carregava o som distante de música vinda dos bares e a conversa animada de pessoas aproveitando a noite carioca. Sabe o que é engraçado? Disse Valentina, aninhada nos braços do marido. O quê? Se alguém me dissesse há um ano que eu agradeceria a Márcia por ter queimado meu vestido, eu pensaria que a pessoa estava louca. João riu, beijando o topo de sua cabeça. E você agradece? De certa forma, sim. Sem aquele momento, eu nunca teria descoberto do que sou realmente capaz. Nunca teria encontrado meu propósito verdadeiro. E qual é seu propósito verdadeiro? Valentina ficou em silêncio por um momento, contemplando a pergunta. Mostrar a outras mulheres que elas podem ser as heroínas de suas próprias histórias, que não precisam aceitar o papel de vítima que outros tentam lhes impor. Missão cumprida, então, disse João, virando-a para que ficassem frente a frente. Você já fez isso por centenas de mulheres. Centenas é só o começo, respondeu Valentina com determinação. Quero que a Fundação Fênix ajude milhares, dezenas de milhares. Quero que nenhuma mulher no Brasil se sinta sozinha quando precisar recomeçar. João a beijou com ternura infinita. Você vai conseguir, e eu vou estar ao seu lado em cada passo do caminho. Enquanto permaneceram abraçados sob as estrelas, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Não apenas amor verdadeiro, mas uma parceria que os tornava mais fortes juntos do que jamais poderiam ser separados. O telefone de Valentina vibrou com uma mensagem de Carla.
Obrigada por me lembrar que final triste não significa fim da história. Apenas significa que está na hora de começar um novo capítulo. Valentina sorriu, guardando o telefone. Era exatamente isso que sua vida havia se tornado. Não o fim de uma história após a sabotagem de Márcia, mas o começo de algo muito maior e mais significativo. No horizonte, os primeiros raios de sol começavam a atingir o céu de rosa e dourado, prometendo um novo dia cheio de possibilidades. E Valentina Mendes Wilson, a menina de Copacabana que se tornara uma força de transformação social, estava pronta para qualquer desafio que a vida trouxesse. Afinal, ela já havia provado que podia renascer das cinzas. Agora era hora de ajudar outras fênix a descobrir suas próprias asas. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Valentina e João tenha emocionado você. Se gostou dessa narrativa sobre coragem, amor verdadeiro e a força de renascer das adversidades, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias inspiradoras. Todos os dias compartilhamos novas narrativas emocionantes sobre superação, amor e a força do espírito humano. Então, fique à vontade para explorar nosso canal e encontrar sua próxima história favorita. E claro, queremos muito saber sua opinião. O que achou da transformação de Valentina? Você acredita que pessoas como Márcia podem realmente mudar? Já passou por alguma situação onde precisou mostrar coragem contra todas as probabilidades? Conte pra gente nos comentários. Suas experiências podem inspirar outros espectadores. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível sobre a força transformadora do amor e da determinação humana.